Oi, gente, tudo bom com vocês? Em primeiro lugar, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para notificações, curte, comenta, compartilha e bora pro vídeo. Pessoal, vocês viram no título, né? Vamos sim ter que falar sobre isso. Vamos e não vamos, né? Na verdade, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o meu testemunho. Eu não contei o meu testemunho total, mas eu quero contar o meu testemunho de conversão para vocês. E eu sei que já tá todo mundo saturado de ouvir falar, ai, porque BK, ai, porque propaganda, ai, porque as nossas crianças, tá? Eu sei. Em primeiro lugar, eu não quero levantar bandeira contra ninguém. O que eu vou fazer aqui hoje é falar sobre o meu testemunho. Como eu já disse algumas vezes, aqui nesse canal eu falo das coisas que estão acontecendo baseadas naquilo que eu vivi ou daquilo que eu tenho algum tipo de experiência. E é disso que a gente vai falar hoje. Hoje eu vou contar uma parte do meu testemunho que eu não fico espalhando nem falando. Eu estava esperando uma ocasião especial para poder falar sobre e eu acho que essa ocasião chegou. Ué, Grazi, agora você vai desviar do assunto, você vai falar sobre a sua vida ao invés de falar sobre a propaganda do BK, sobre o que estão fazendo com as nossas crianças, sobre a desmoralização da igreja. O que eu vou falar tem a ver com tudo isso. Estamos no mês de comemoração do orgulho do LGBTQIA+. E por conta dessa circunstância, o Burger King quis homenagear a comunidade LGBTQIA+, com uma propaganda falando com as crianças, que são filhos e filhas dessas pessoas, falando da conscientização sobre as diferenças, sobre os diferentes tipos de família e pessoas, sobre as várias formas de amar. E isso levantou pauta de revolta na igreja cristã e as pessoas começaram a se levantar e começaram a atacar mais ainda a comunidade LGBTQIA+. E daí que foi instaurada uma guerra entre os cristãos e a comunidade LGBTQIA+. Uma guerra virtual, né, em TikTok, YouTube, Facebook, todas as redes sociais, uma guerra física onde pessoas têm até morrido. E é aí que entra o testemunho. Eu, Grazi Garrido, sou uma mulher cristã há mais de 12 anos e também faço parte da comunidade LGBTQIA+. Como assim você faz parte da comunidade LGBTQIA+? Você é gay? Eu sou uma mulher considerada bissexual. Eu, enquanto vivia no mundo, tinha práticas homossexuais ou bissexuais com homens e mulheres. E por essa razão, fazia parte da comunidade LGBTQIA+. E daí você deve estar se perguntando, tá, mas hoje você é uma mulher cristã. Sim, hoje eu sou uma mulher cristã. Hoje eu não pratico mais a bissexualidade, mas eu sei e estou no lugar de fala dos dois lados. Então, por isso eu vim aqui para expor a minha opinião e o meu sentimento com relação a essa guerra toda que está acontecendo aí fora. Então, eu quero contar um pouco da minha conversão para vocês. Quando me apresentaram Jesus, eu não conhecia esse Jesus de ódio e de raiva que a igreja está levantando para essas pessoas no dia de hoje. Não foi esse Jesus que eu conheci. Quando me apresentaram o Evangelho de Cristo, eu era uma pessoa extremamente arisca, eu não queria saber de crente, eu não queria ouvir falar de crente, eu não queria ouvir falar de igreja, eu não queria ouvir falar da palavra de Deus, porque isso tudo me trazia repulsa e acusação, sabe? Então eu não queria saber.
Embora eu tivesse no meu coração uma vontade muito grande de ir na igreja, de participar, de cantar, de adorar a Deus, de manifestar o meu amor a Deus publicamente, eu tinha um receio muito grande por conta das pessoas. Eu tinha medo da discriminação e tinha medo do que as pessoas iam falar de mim ou pra mim. Até que um dia eu entrei num salão, como vocês sabem, eu sou cabeleireira, e eu estava procurando um emprego em outro lugar, vi uma placa e entrei nesse salão para trabalhar. E nesse salão estava infestado de crente. Eu caí num lugar onde todo mundo era praticamente da mesma igreja. Então eram tipo assim, 10 pessoas da mesma igreja e falando de Jesus o tempo todo. E daí que é impossível você não se contaminar com isso. Tendo contato diário, eu olhava, ficava meio assim, eu só ouvia o que elas falavam, não entendia muito e também não queria entender, não queria estar muito próxima. Mas como a palavra de Deus mesmo diz, a palavra nunca sai vazia. Até que um dia uma das cabeleireiras ali tentou se aproximar mais de mim. Ela teve um pouco mais de ousadia e ela começou a ouvir uma conversa minha com uma outra menina e eu dizia que eu ia me mudar e eu precisava de um cachorro grande para cuidar da casa. Afinal de contas, eu ia ficar sozinha com as crianças, enquanto meu marido na época ia trabalhar. Então eu queria um cachorro para me sentir mais segura em casa. E eu lembro que eu cheguei até a comentar a raça. Eu falei assim, eu queria um vira-latão amarelo, daqueles grandão. Mas de verdade, o que eu sempre quis na minha vida era ter um labrador. E não é que na noite daquele mesmo dia, aquela mulher apareceu na minha casa com um filhote de labrador nas mãos. Eu fiquei olhando para a cara dela assim, sem saber, sem entender. E ela virou para mim e falou assim, Jesus mandou te entregar, porque ele sabe da sua necessidade. Eu lembro que era noite, tinha passado das 10h30 da noite e ela estava com as crianças dela dentro de um Fiat Uno, lotado. E ela atravessou a cidade para me trazer um cachorro que ela tinha ouvido eu falar que queria. E disse que foi Jesus que mandou me entregar. E eu fiquei extremamente tocada com aquela atitude dela. E eu fiquei sem entender como uma pessoa que mal me conhece se preocupa com uma necessidade assim, que seria um mimo no caso, né? Algo que para qualquer outra pessoa que olhasse de fora não teria importância nenhuma. Por que que ela se preocupou? E eu lembro que naquele dia eu quis saber quem era esse Deus que ela falava tanto. Um Deus que me alcançou em forma de um cachorro, em forma de um filhotinho fofo. Então o Deus que foi apresentado a mim foi um Deus de amor e não um Deus de ódio. O amor de Jesus me constrangeu de tal maneira que eu me lembro que pouco tempo depois eu fui para a igreja. Mesmo com todas as minhas limitações. Como eu disse para vocês, eu era casada e isso não me impedia que eu tivesse as minhas práticas bissexuais. Eu era atraída por mulheres do mesmo jeito, homens e mulheres. E eu continuava nessa prática e para mim estava tudo bem. Quando eu conheci esse Jesus que ela decidiu me apresentar, quando eu conheci esse Deus que me amou acima de qualquer coisa, quando eu conheci esse Deus que olhava para mim e falava assim, me chamava de filha, logo eu que tinha sido abandonada ao nascer, logo eu que tinha sido excluída por conta da raça, por conta da classe social, por conta da bissexualidade, logo eu, e ele me amou do jeito que eu estava. Jesus alcançou meu coração e ele me laçou com cordas de amor. A palavra dele alcançou meu coração e não foi com ódio, foi com amor. Todo o amor que Jesus tinha para me entregar me constrangeu de tal forma a ponto de eu decidir entregar a minha vida totalmente no altar dele. E assim eu fiz. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu entreguei todo o meu coração, tudo aquilo que eu tinha entregado para o mundo há muito tempo atrás, eu decidi entregar nas mãos dele. E foi a melhor decisão que eu tomei. E foi por conta de um ato de amor e não um ato de ódio. E como forma de gratidão e como forma de uma canção de amor para Jesus, eu decidi renunciar às minhas práticas
bissexuais por amor a Ele. Porque eu sabia o que eu queria ser nele. E eu nunca mais quis me afastar da presença de Deus. Mas isso foi uma decisão minha. A partir do dia que Jesus entrou na minha vida, nunca mais eu tive nenhum tipo de prática bissexual. Nunca mais eu me coloquei nessa posição. E isso não significa que as tentações não tivessem vindo e não venham até hoje bater na minha porta. Porque vem. Mas eu sei em quem eu tenho crido e eu sei a escolha que eu fiz. Assim como eu, existem muitos aí fora, homossexuais, ex-travestis, ex-lésbicas, que decidiram por amor a Jesus abandonar as práticas homossexuais e estar na presença dele. Mas isso foi uma decisão pessoal de cada um. E ninguém tem o direito de obrigar ninguém a isso. Deus é tão bom que Ele nos deu livre-arbítrio para escolhermos o que queremos ser, aonde queremos andar, com quem queremos estar, quem queremos servir ou não. Existem mais de 40 mil religiões diferentes no mundo inteiro, até mais. E não existe maneira da gente querer impor aquilo que a gente acredita sobre a outra pessoa. O que eu creio é que Jesus salva, Jesus cura. E isso eu apresento para quem quer ouvir. Em outrora, eu me lembro que eu não queria. Só que um dia, Ele me alcançou. E no dia que Ele me alcançou, nada mais me tirou da presença dEle. Todo mundo tem acompanhado o que aconteceu com esse serial killer, o Lázaro. E a gente sabe o que aconteceu, né? Ele acabou sendo fuzilado pela polícia, morto, né? E eu vi pessoas vibrando com isso. Pessoas cristãs dando glória a Deus por isso. E daí eu te pergunto, aonde está Jesus nisso? Eu não estou tentando desviar do assunto e eu também não estou querendo levantar julgamento contra ninguém. O que eu estou querendo dizer é, a igreja está tomando um caminho contrário do que Jesus colocou. Jesus é amor e Ele se apresenta como amor. Em momento nenhum você vê Jesus apontando a religião dele para alguém, falando, se você não me seguir, você vai para o inferno. Se você não fizer assim, você vai morrer. Jesus se mostra e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E é isso o que nós deveríamos apresentar para as pessoas. Foi isso que foi colocado para mim. E por isso, por esse amor, por essa verdade, por essa vida, por esse caminho, eu entrei e nunca mais saí da presença dele. Eu tenho visto jovens debatendo em TikTok de uma forma absurda, crente brigando com crente. Gente, reino dividido não prospera. Vocês estão sendo servos do Satanás, porque vocês estão usando a palavra de Deus para matar pessoas. Isso está errado. Jesus na palavra de Deus também diz, se te baterem numa face, ofereça também a outra. E aí? Você vai ficar brigando por quê? Agora tem as pessoas que estão preocupadas com as crianças. Ok, então vamos para a palavra de Deus novamente. A palavra de Deus diz aqui em Provérbio, no capítulo 22, no versículo 6. Educa a criança no caminho em que ela deve andar, que quando envelhecer, não se desviará dele. É bem simples. Se a comunidade LGBTQIA+, está ensinando as crianças deles a tolerância e o amor, as várias formas de amar, nós, como cristãos, temos que ensinar os nossos filhos dentro da palavra de Deus, que é o que a gente acredita, é o que nós seguimos e é a quem servimos. É muito simples. Não precisa agredir ninguém. Agora, quanto à morte do Lázaro, eu não estou tentando fugir do assunto nem mudar o foco, mas, como eu disse, eu vi cristãos aí gritando glória a Deus, aleluia, pela morte de um ser humano. E eu não acredito que o Deus que eu sirvo esteja feliz com isso.
Na verdade, a gente perdeu uma alma para Jesus que foi para o inferno. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Todos. Porque não existe pecadão nem pecadinho. E eu tô falando, gente, não tô falando para você não se revoltar. O que ele fez foi uma monstruosidade. Sim, foi uma monstruosidade. Mas nós, enquanto cristãos, não podemos torcer para a morte de ninguém. E tampouco julgar aquele que educa os filhos diferente da gente. O que nós não podemos permitir é que as nossas crianças sejam moldadas conforme o mundo. Se são os nossos filhos, nós devemos cuidar da educação deles. Nós devemos instruir os nossos filhos o caminho que eles devem andar. E é só isso. Não tem necessidade de atacar ninguém. Eu quero parabenizar a Igreja Cristã, Assembleia de Deus, por um vídeo que eles fizeram. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem. Se liga no vídeo. Minha família é meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos. Um pai, uma mãe, a minha irmã e eu. A minha família é meu pai, minha mãe, minha irmã e minha irmã que está na barriga da minha mãe. Porque Deus criou a família e Ele tem um propósito para fazer tudo isso. A minha família é como a Bíblia diz, homem e mulher e seus filhos. Para nascer bebês precisa de homem e mulher para a mulher ficar grávida. Do casamento entre o homem e a mulher. A minha família acho que vai ser bem legal, bem cheia da presença de Deus. Eu vou casar, vou ter filhos. Deus me fez ser menino, ser minha irmã menina e minha irmã que está na barriga menino. Eu me pareço mais com a minha mãe. O olho, o rosto, a boca. E também ser feminina. Eu sou menino porque Deus me fez menina. Deus me fez ser menina. Então, eu vou ter 2 filhos, um menino e uma menina. Eu acho importante o homem casar com a mulher porque é uma regra que Deus criou, o homem casar com a mulher. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um cachorro e eu. Eu vou casar com um homem de Deus e construir minha família. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Macho e fêmea os criou. Menino e menina os criou. Gênesis 1:27. Entendeu? Isso sim foi uma atitude correta. Sem briga, sem discussão. Nós fazemos assim. Aí, cada um escolhe o que quer viver. Entendeu? Então, gente, o que eu quero dizer com o vídeo de hoje é: temos o livre-arbítrio, escolhemos o nosso caminho. Eu escolhi Jesus. Estou muito feliz com a escolha que eu fiz. Não largo Jesus por nada. E se você quer realmente contaminar as pessoas com Jesus Cristo, seja mais amor do que ódio. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o joinha. Curte, comenta, compartilha bastante. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Me siga nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e Kawaii. Eu também coloco conteúdo lá, tá? Mas vai lá no Instagram, me segue naquela rede, gente, por favor. E que eu vou começar a colocar conteúdos lá, inclusive fazer live, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!